Esse escritor precisa de uma inspiração para seu novo conto, e após entrar na casa dos escritores, ele descobre algo terrível, que eu não te conto, pois essa é a série de terror Masters of Horror, e eu sou a F, o escritor de ficção. Então vem comigo e vamos recapitular. Nossa história de hoje se chama Valerie nas Escadas, e tudo começa com Jacob chegando em um prédio antigo com suas malas, e uma mulher estava à sua espera, pois ele seria o novo hóspede do lugar. Mas a recepção não parece ser muito boa e ela o leva até o escritório, pois ele foi escolhido como um novo possível escritor do lugar. E aquele prédio é conhecido por criar grandes escritores e é o sonho de todos poderem se hospedar ali, sendo que é apenas um prédio velho. Nancy, a dona do lugar, diz que ele precisava seguir todas as regras ou seria expulso, e estava cheio de jovens sem futuro igual a ele querendo ir para aquele lugar. E ela diz que só vagou o lugar porque o último não estava mais ali. O problema é que ele havia se falecido e Jacob fica tenso e agradece, mas ela diz para ele não puxar o saco. Jacob sobe as escadas até seu quarto, e aparentemente era um quarto simples, mas que seria o suficiente para sua estadia. E alguém começa a bater na porta, mas quando ele olha, não havia ninguém. E ele acha que é pegadinha. O problema é que a batida começa a aumentar, como se estivessem com raiva tentando entrar ali. E ele volta a arrumar suas malas, mas escuta como se algo estivesse dentro da parede e qualquer pessoa teria rezado o Pai Nosso. Mas ele é guerreiro e prefere começar a escrever a sua história. Mas por causa desses acontecimentos, ele não consegue escrever nada, e quando olha no reflexo do espelho, vê uma jovem loira olhando para ele, mas não tinha ninguém ali. E se antes era o Pai Nosso, agora é sal e água benta. Do lado de fora, ele escuta a luz piscando, e quando percebe, tinha alguém na escada fazendo um som estranho. Ah, Zé da Manga! Mas quando ele olha, não tinha ninguém ali, o que era suspeito. Então ele volta a escrever, mas acaba pegando no sono e só acorda quando misteriosamente a porta do seu quarto se abre. E quando ele vai olhar a escada, mais uma vez estava aquela jovem loira pedindo ajuda, mas alguma coisa puxa e ela some no escuro. E os moradores começam a perguntar o que estava acontecendo, porque estava tarde e ele não sabe o que falar. E diz que teve um pesadelo acordado e todos começam a olhar com raiva para ele e nem se diz para ele não provocar os mais antigos, e Mike aparece e fala para ele descer quando quiser saber as regras do prédio. Jacob, desde quando chegou no prédio, não conseguiu escrever uma linha e começa a beber para ficar mais fácil, mas começa a lembrar de uma mulher. E quando chega no banheiro, vê tudo sujo de sangue, mas quando percebe não tinha nada. E agora ele percebe que tem algo de errado, mas não tinha como provar. E ele vai do lado de fora e escuta aquela jovem o chamando, e chegando na escada, ele consegue chegar mais perto, mas ela diz para ele tomar cuidado porque ele estava chegando e a pegaria. E das sombras sai uma grande mão negra e a puxa. Então ele desce para falar com Mike porque aquilo estava ficando muito estranho. Mike morava em um quarto muito bagunçado, e ele diz que aquele prédio é antigo e não tinha nada de especial, mas muitos acreditavam que ali os escritores famosos teriam uma revelação de livro que fariam ficar famosos, e Jacob começa a pensar que talvez seja apenas o mofo que está mexendo com sua cabeça. E Jacob está dormindo quando a loira aparece no seu quarto e os dois começam a fazer a brincadeira do tatu, e aquilo estava parecendo muito real, mas é interrompido quando aquela criatura aparece e a leva, e pelas características eu chamaria ele de canela fina. Ele levanta do pesadelo, mas no computador ele conseguiu escrever mais uma parte do livro. O problema é que o computador reinicia e quando volta sumiu, porque ele não salvou, e quando percebe era mais um pesadelo e ele não havia escrito nada. Ele desce para tomar café e falar com os outros moradores, e eles começam a perguntar como estava sendo a estadia dele, e uma mulher com cara que trabalha com bumbum pergunta sobre o que era o livro e começa a dar em cima dele, dando a entender que queria dar outra coisa, mas ele não dá ideia e volta para escrever, e dessa vez ele consegue, mas a luz volta a piscar e volta o som da jovem pedindo ajuda.
Ela aparece e diz que estava tentando fugir do Canela Fina, mas Jacob diz que ela é a coisa da sua imaginação, então ela pega sua mão e começa a escorregar, e ele percebe que aquilo era muito real, então como um bom gado, ele diz que a protegeria, mas o Canela Fina abre a porta e ela precisa ir embora ou sobraria para ele. Já avisei que vai dar merda isso. Os moradores aparecem mais uma vez perguntando por que ele estava fazendo barulho, e ele diz que tinha uma mulher precisando de ajuda e pergunta se aquele lugar era assombrado, e nem se diz que essa seria a última vez que aturaria essas palhaçadas, porque ninguém é obrigado a nada, e todos começam a olhar para ele como se soubessem de algo, mas não pudessem falar. Como não tinha ninguém para conversar, ele vai falar com Mike, e ele diz para não deixar aquele lugar mexer com a cabeça dele, que as coisas ficariam piores, e ele perderia essa grande oportunidade. E Mike vai pegar uma cerveja para eles desestressarem, mas ele deixou em cima da cama alguns escritos e ali estava tudo sobre a história daquela loira que ele disse que não conhecia, e os dois começam a brigar porque estão escondendo algo dele, e do lado de fora todos estavam esperando e ele diz para contar a verdade, mas falam que é apenas imaginação. Mike está de boa quando Valerie aparece no quarto e ele fala que já que ela era real, também queria brincar. Mas ela começa a rir e o Canela Fina aparece e arranca sua espinha e deixa ele largado no chão com a boca de caçapa aberta. E aqui vemos o golpe, porque os dois estavam juntos esse tempo todo e ela diz que fazia isso para saciar a fome eterna dele. E galera, não posso mostrar isso aqui, mas sinto que já vi essa cena do negão e da loirinha em algum lugar. É o Brasil. Se você chegou até aqui, deixa sua curtida e um comentário, e depois se inscreve se for novo, porque tudo que está suspeito sempre pode piorar. Após acordar, ele desce para falar com o zelador e o cara diz que ele não deveria estar naquele lugar e se puder deveria ir embora o mais rápido possível, mas ele não entende o porquê e no seu quarto havia um pôster com a imagem daquela criatura e ele começa a perguntar quem era Valerie e ele diz que aquilo não existia e começa a ficar nervoso e agora ele estava entendendo porque de alguma forma aquele prédio estava pegando o sonho de várias pessoas que não conseguiram ficar famosas e estava transformando em uma história de terror verdadeira. E Nancy começa a gritar, pois encontrou o corpo do Mike e sua coluna foi arrancada pela boca. E aquilo era muito bizarro. E eles decidem chamar a polícia, mas agora estava tudo um caos. E aqui vem uma revelação, pois os antigos eram os responsáveis por aquelas histórias, e uma era o zelador que escreveu sobre o Canela Fina, a segunda era a que trabalha com Bumbum, que escreveu sobre a Valerie, e a terceira era a Nancy, que escreveu sobre aquele prédio que dava poder à imaginação dos novos escritores. E todos decidem sair dali porque seria perigoso, mas Valerie aparece no quarto de Martha e ela vê que sua personagem era real, mas Valerie estava com raiva porque ela estava indo embora e chama o Canela Fina para resolver o problema. E quando Jacob chega no quarto, tudo já estava cheio de sangue. O zelador Bob percebe que o personagem dele estava fazendo igual sua história, pois ele caçava as mulheres que trabalhavam com Bumbum e se escondia no porão das casas, então se ele for real deve estar no porão do prédio, e seu sonho é ver sua obra-prima viva, já que nunca conseguiu publicar seu livro. E Jacob tenta explicar que aquilo poderia ser muito perigoso, porque ali eles tinham poder que imaginaram, e o velho está disposto a tudo, e eles começam a entrar em alguns buracos pela parede. Eles estão andando quando Bob encontra uma mulher estranha, e ele acaba sendo mordido, pois ela era uma zumbi do livro de outro morador. Então agora só sobrou Jacob. E galera, qualquer pessoa normal voltaria e meteria o pé. Mas ele é guloso e quer ver o fim da história. E no centro de tudo, o Canela Fina estava sentado no trono o esperando. Jacob dá um tiro, mas nada acontece. E ele explica que não pode ser derrotado simplesmente assim, e teria tudo o que quisesse, e Valerie estaria para sempre com ele, então aqui ele ativa o seu poder especial. Gado demais!
e vai pra cima do bicho na mão e por sorte consegue o jogar no fogo e sai correndo com ela. O problema é que assim que ela sai do prédio, desaparece porque ela é apenas uma história e pra piorar, a polícia chegou no local e como ele estava com uma arma na mão e era o único no lugar, ele seria culpado de tudo. Então ele começa a imaginar uma forma de fugir e seu corpo se transforma em um livro e sai voando. E aqui aprendemos uma coisa: se você se apaixonar por uma loirinha diferenciada, seja o negão dela, porque se não for, alguém vai ser, e você vai ficar de história. E acho que não existe um resumo melhor que esse. Então deixa sua curtida e se inscreve, porque só estamos começando a semana. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I